E aí, meus amados, como é que vocês estão? Nós teremos hoje a nossa aula sobre ciclos biogeoquímicos. Eu sou a professora Karina. Essa aula destina-se ao primeiro ano do ensino médio. Está baseada no capítulo 2, nas páginas 58 e 59. Desculpa. Nas aulas anteriores, nós vimos a respeito das cadeias alimentares, teias alimentares, e vimos a respeito do ciclo da água. Agora, continuando com os ciclos biogeoquímicos, nós vamos falar sobre o ciclo do carbono. Aliás, vamos finalizar o ciclo biogeoquímico com o ciclo do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Para que vocês entendam como que ocorre o ciclo do carbono, pensa na seguinte situação: a gente respira o ar atmosférico, esse ar atmosférico ele é encontrado numa proporção onde temos oxigênio, nitrogênio e outros gases, dentre ele o CO2, ou melhor, o dióxido de carbono. Quando a gente expira esse ar, né, o processo da respiração, tanto da inspiração, quando a gente captura o ar da atmosfera, quanto a gente elimina o ar para a atmosfera, nós eliminamos esse dióxido de carbono. Por sua vez, quem é que vai precisar desse dióxido de carbono para fazer o processo de fotossíntese? Isso mesmo, os vegetais. Quando os vegetais capturam esta molécula de CO2, eles liberam na atmosfera o nosso maravilhoso oxigênio. Ora, a gente não precisa de gás carbônico para respirar, a gente precisa de oxigênio. Então, é uma troca que nós temos com os seres autótrofos, que são os vegetais. Nós respiramos oxigênios e devolvemos para a atmosfera CO2. Eles, por sua vez, capturam esse CO2, que é imprescindível para a realização da fotossíntese, e liberam como um subproduto o oxigênio. Então, nesse processo, nós temos a continuação, a perpetuação deste ciclo. E aí vocês devem estar se perguntando: isto pode ser afetado? Pode, e está sendo afetado, principalmente pela grande concentração de CO2 que nós estamos encontrando na superfície, na atmosfera, que é o efeito estufa. Se vocês entrarem numa sauna, por exemplo, se é que alguém nunca entrou numa estufa de planta, vocês vão observar que é um lugar extremamente quente. Então, o efeito estufa vem justamente daí, né? Dessa retenção de calor oriundo do quê? De causas antrópicas. Quais causas antrópicas? Atividade industrial, utilização de combustíveis fósseis como petróleo, queimada e desmatamento de áreas florestais. Quanto mais eu degrado o meio ambiente, mais prejudicado acaba sendo o ser humano. E parece que só a gente ainda não percebeu isso, né? Por sua vez, o ciclo do oxigênio também está diretamente ligado com o ciclo do carbono que eu acabei de explicar. Por quê? Porque nós precisamos desse oxigênio para fazer o processo da nossa respiração. Então, quando eu respiro esse oxigênio, eu libero CO2, a planta captura esse CO2, faz o processo da fotossíntese e libera como subproduto da fotossíntese o oxigênio. Então, eu não posso falar de ciclo do oxigênio sem falar do ciclo do carbono. Os dois estão intimamente ligados. Não esqueçam disso, tá bom? Agora, eu vou entrar na parte do ciclo do nitrogênio. É um pouquinho diferente, não tem uma correlação tão íntima como o ciclo do carbono e do oxigênio, mas ele é fundamental porque o nitrogênio faz parte também da nossa cadeia alimentar. Como eu mencionei no início da aula, 78% do ar atmosférico é composto de nitrogênio. Aí depois eu tenho aqui 21% oxigênio
Deixa eu só achar minha canetinha aqui. Depois 21% oxigênio e outros gases, né? Inclusive gases nobres. Então, essa porcentagem aqui, a maior parte é do nitrogênio. Só que eu não absorvo imediatamente esse nitrogênio, não absorvo diretamente esse nitrogênio, como eu absorvo, por exemplo, o oxigênio. Como que nós vamos sintetizar? Não, mas como que nós vamos absorver esse nitrogênio? Se não é de forma direta, então só pode ser de forma indireta. De que forma? Por outros seres vivos. E é aqui que entra essas gracinhas, que são as bactérias, né? As bactérias do gênero Rhizobium, elas têm como função fixar esse nitrogênio, né? Como que ela faz isso? Ela faz a conversão do gás nitrogênio, onde elas se encontram nas raízes dos vegetais, das plantas, principalmente das leguminosas. É por isso que vocês, quando ouvem falar de vegetarianismo ou até veganismo, vocês falam de proteína vegetal, não é proteína animal. Como? Porque as leguminosas têm uma grande quantidade de proteína. Por quê? Porque tem essas bactérias do gênero Rhizobium. Um exemplo é a Anabaena, aonde ela vai fixar este gás nitrogênio nas raízes dos vegetais, transformando esse nitrogênio em nitratos, que são os precursores das proteínas, porque vão formar os aminoácidos. Então, quando a gente fala que vegetais como os da família Fabaceae. O que é a família Fabaceae? É a família das leguminosas. Então, quando eu falo de lentilhas, de feijão, de soja, grão de bico, amendoim, dá até água na boca. Eu estou falando de alimentos que têm uma carga proteica muito grande. E as pessoas que fazem uso de uma dieta vegetariana ou vegana, é imprescindível que não fiquem sem esses alimentos na sua dieta, sem contar com brócolis e outros alimentos. Coloração mais verde escura também há uma grande carga de proteína e de ferro, mas principalmente as leguminosas nós encontraremos essa grande quantidade proteica por causa desta bactériazinha aqui que vai fazer a fixação do nitrogênio, vai transformar em nitrato, que por consequência vai transformá-lo em proteína. Quando a gente consome estes alimentos, nós estamos ingerindo estas proteínas que o nosso organismo precisa. Essas proteínas também vão dar sequência às cadeias de aminoácido. Aliás, as proteínas são formadas por essas cadeias de aminoácido, vão dar a parte estrutural do nosso DNA. Toda essa parte de estrutura do nosso organismo são formados por proteínas. E aí surge a questão, como que esse nitrogênio volta à atmosfera? Ele entra por meio de bactérias e ele vai sair também por meio de bactérias. Então, tanto a entrada quanto a saída não é por meio direto, tá? Esse processo nós chamamos de desnitrificação, ou seja, um animal morre, a gente morre, um vegetal morre, né? Morre no sentido de apodrecer, de se decompor, qualquer outro animal, um cachorro, um gato, um papagaio, enfim, tudo que é um organismo vivo começa a se decompor por ação bacteriana. Esta ação bacteriana vai novamente transformar os nitratos, né, no gás nitrogênio, e assim o ciclo se reinicia continuamente. Outra forma também de fixar o nitrogênio, que ocorre, que a gente chama até por radiação, pode ser por meio de descargas elétricas, aonde o nitrogênio presente na atmosfera, por meio de raios, né? E ele tem uma descarga elétrica e então o nitrogênio é transformado em nitrato. Também é chamado esse processo de desnitrificação.
Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me contactar, WhatsApp, e-mail, vocês têm todos os meus contatos. E para a próxima aula, a gente vai começar o capítulo 3 sobre comunidades e populações. É isso. Beijos!